Meu nome é Maurício Politi, eu sou nascido no Egito e com a idade de 8 anos de idade, com 8 anos vim para o Brasil junto com meus pais, emigrados, somos imigrantes, e descemos no Porto de Santos e fomos à cidade de São Paulo. Lá eu fiz todo o curso, na época chamado curso primário, fiz todo o curso na época chamado ginasial, que é o curso secundário. E em 1964, eu sou de 1949, portanto eu tenho 64 anos. E em 64 eu tinha 15 anos de idade e eu ainda estava no que na época se chamava curso ginasial, né? E ainda sem praticamente quase nenhuma consciência política, com 15 anos. A única coisa que eu lembro do dia do golpe foi que nas escolas não teve aula, não deram feriado, todo mundo ficou contente porque era feriado, foi todo mundo para casa, né? Depois de terminado o curso ginasial, entrei no que na época se chamava o curso, na época tinha que escolher entre clássico ou científico. Eu fiz o curso clássico e fiz num colégio que em São Paulo era muito concorrido, chamava o Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, era um colégio público de muito bom nível, era muito difícil entrar nesse colégio. E esse colégio ele tinha a característica, como todos, foi uma experiência que terminou com a ditadura militar, a experiência dos colégios de aplicação. Eram colégios que eram mantidos pela Faculdade de Filosofia e onde os alunos, nos últimos anos da faculdade, faziam práticas de ensino nesses colégios. Então, além de ter os professores do próprio colégio, nós tínhamos também muito contato com estudantes universitários dos últimos anos. E esses colégios de aplicação, tanto de São Paulo como dos outros lugares, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, foram colégios onde a consciência política se despertava com muita força, né? Então eu entrei nesse colégio no ano de 1965, né? E que foi um ano onde, depois do golpe de 64, foi quando a gente começou a ter mais consciência do que estava se tornando o país. Em 1966, no último ano desse colégio, comecei a militar no movimento estudantil secundarista. Fiz parte da União Estadual dos Estudantes Secundários e, como tal, participei nas primeiras passeatas do ano de 66. O ano de 66 foi o ano que no Brasil se caracterizou pela movimentação, principalmente estudantil, em protesto contra a falta de vagas nas universidades e contra a falta de liberdade, a falta a censura que começava a imperar, que depois se agravou em 68. Em 1966 também fiz o vestibular para a Universidade de São Paulo, entrei na Universidade de São Paulo em 2 cursos, tanto no curso de comunicações, na época hoje chama Comunicações e Arte, a Escola de Comunicações e Artes, na época chamava Comunicações Culturais. Entrei na Escola de Comunicações Culturais e entrei na Faculdade de História. Resolvi fazer Comunicações Culturais, porque na época não se podia fazer 2 cursos ao mesmo tempo. E na carreira de jornalismo que eu optei por ser jornalista. Mas, bom, em 67 entrei na universidade e comecei imediatamente a militar no movimento estudantil universitário, através de campanhas que se fez naquele início de ano, principalmente contra o problema dos excedentes, que esse é um problema que existia nessa época. As pessoas prestavam o vestibular, entravam na universidade, mas não tinha vaga. Então eles eram considerados excedentes. Então o pessoal dizia, não, você entrou na universidade, mas você não vai cursar a universidade até não ter uma vaga. E essa falta de vagas fez com que o movimento estudantil se movimentasse no ano de 67 com muita força, né, para resolver esse problema. Ali na escola, já logo no primeiro ano, eu sofri meu primeiro processo administrativo dentro da universidade, por causa de distribuição de panfletos, né, contra esse problema dos excedentes, quer dizer, a favor da abertura de maiores vagas.
fui processado pela universidade, processo esse que não resultou em nada. Eles queriam me expulsar da universidade, não conseguiram provar que eu tinha sido eu a pessoa que tinha entregue esses panfletos. Mas isso me aproximou muito do pessoal da militância do movimento estudantil e, posteriormente, das organizações clandestinas que surgiam desde 1966 contra o governo de maneira mais forte, né? Antes disso, antes de entrar, aliás, eu esqueci um pedaço, antes de entrar na universidade, eu fiz um cursinho, porque na época, até hoje, precisa fazer um cursinho para acelerar o processo de entrar na universidade e preparação, uma melhor preparação para entrar na universidade. O cursinho que eu fiz foi um cursinho chamado Pré-USP, era um cursinho que se formou naquele ano para ajudar os estudantes que tinham poucos recursos, né, a entrar na universidade pagando um cursinho com valores menores do que o mercado. Depois se veio a saber que esse cursinho havia sido meio que financiado pela organização a qual depois eu me filiei, que foi a Ação Libertadora Nacional. E nesse cursinho era da Ação Libertadora Nacional para uma fachada legal para angariar fundos e recursos e principalmente militância de jovens que entravam na universidade. Eu fiz esse cursinho e nesse cursinho eu conheci muitos daqueles que posteriormente eu viria a encontrar na militância, na Ação Libertadora Nacional. Alguns deles morreram, outros desapareceram e outros foram presos como eu. E o cursinho teve uma duração de 1 ano e meio só, porque a repressão, sabendo desse cursinho, ela logo interveio no cursinho e fechou. Eu já tinha entrado na universidade quando o cursinho foi fechado, e na universidade eu continuei o contato com a militância, os professores, né? Então eu tive professores como Antônio Carlos Benetazo, José Roberto Arantes, José Luiz Del Roio, Isis Dias de Oliveira, todos eles, com exceção do por exemplo, do Del Roio, todos eles mortos depois pela ditadura. E continuando a militância com eles, né, aí me aproximei mais do pessoal da LN e a partir de 1967, final de 67, começou a minha militância orgânica dentro dessa entidade, dessa organização liderada pelo Carlos Marighella, e sempre pertenci ao setor de logística dessa organização, né? Nunca fui, na época na universidade eu era o vice-presidente do centro acadêmico, então não tinha sido eu o escolhido para ir ao famoso congresso de Ibiúna. O presidente tinha ido, então como eu não tinha sido preso em Ibiúna, porque não tinha ido ao Ibiúna, eu fiquei sempre na minha condição de legal dentro da organização, não precisava ser clandestino, e a organização precisava de gente que fosse perfeitamente legal. Eu morava com a minha família, estudava na universidade, tinha uma fachada totalmente legal, e isso servia justamente para o setor de logística, para poder apoiar aqueles que estavam na clandestinidade, que não podiam ter a liberdade de alugar um apartamento, comprar um carro, viajar. Então eu fazia todas essas ações por eles ou na ajuda deles. Então pertencia a esse setor e praticamente todo o ano de 1968 e todo o ano de 1969 militei na organização, conhecendo diversos de seus integrantes e ajudando no setor logística, levando o pessoal para Porto Alegre para sair do país, ou comprando carros que eram usados em ações armadas, em ações de expropriação bancária, ou outras ações, né? Ou alugando apartamentos para líderes da organização que não podiam aparecer. E esse foi, vamos dizer, os anos de mais dura militância dentro da organização, 68 e 69. Com a morte do Marighella, em 1969, a organização se teve que reestruturar novamente, e eu então tive muito contato com aquele que veio a suceder o Carlos Marighella na chefia da organização, que é o Joaquim Câmara Ferreira, ou conhecido por Toledo,
que, voltando de Cuba, depois da morte do Marighella, se instalou em São Paulo para dirigir a organização num apartamento que eu tinha alugado para ele. Durou até março de 70, quando eu fui preso. Né? Março de 70 fui preso pela polícia, pela Operação Bandeirantes, numa rua de São Paulo. A prisão ocorreu em circunstâncias totalmente, né, inesperadas, na medida em que eu e mais um companheiro íamos esperar uma pessoa que tinha vindo de uma célula da organização do Rio de Janeiro. Nós pensávamos que ele tinha escapado de uma redada de prisões que tinha havido no Rio. Na verdade, ele tinha sido preso e tinha confessado que ia encontrar-se conosco. Somos presos pela Operação Bandeirantes. Fui levado à Operação Bandeirantes, lá fiquei por 25 dias. Depois de lá passamos para o DOPS, onde fizemos o processo, foi mais 30 dias. E de lá para o presídio Tiradentes, onde fiquei 2 anos esperando o julgamento. Fui julgado em maio de 1972 e condenado a 10 anos de prisão. Sentença essa que depois foi reduzida a 4 anos pelo Supremo Tribunal Militar. Cumpri os 4 anos inteiros, né? De março de 70 a março de 74. Aliás, nem foi março de 74, foi maio de 74 que eu saio da prisão. E nesses 4 anos conheci aproximadamente 17 diferentes presídios, né? Os 2 últimos anos foram passados em isolamento num presídio de uma cidade chamada Presidente Venceslau, que é uma cidade do interior de São Paulo, a 700 quilômetros da cidade, onde fomos isolados, um grupo de 6 pessoas, fomos isolados do resto dos presos políticos. E desses 6 pessoas havia 3 religiosos, 3 freis dominicanos, um camponês de Goiás, um advogado de Ribeirão Preto e eu de São Paulo. E ficamos lá, e de lá eu fiquei até o fim da minha prisão. Quando terminaram os 4 anos, eu pensei que eu ia ser solto, porque tinha terminado minha pena, mas aí eu sofri um outro processo, que foi o processo de expulsão do país. O fato de não ter sido nascido no Brasil, na época, quem não era nascido no país era considerado estrangeiro, não importava que meus pais já eram brasileiros por naturalização. Eu não havia optado pela naturalização na medida em que eu fui preso com 20 anos, né? E a opção se fazia só aos 21. E eles me consideraram que eu, como sendo estrangeiro, tinha que ser expulso do país. E fiquei mais 3 meses esperando que eles decidissem, que a ditadura decidisse para onde iam me expulsar. Finalmente eles não me expulsaram, mas me deixaram em liberdade condicional, me soltaram, não sabiam para onde expulsar, na medida em que eu não tinha um país de origem para onde expulsar. E eu tive que me auto-expulsar e sair do país em 1975 e fiquei fora do Brasil até 1980. Né? Essa é, em síntese, a trajetória da minha militância e o que ocorreu durante a prisão. Né? Não sei se tem alguma coisa mais específica que você quer que eu relate. O senhor foi para onde? Em 1975 fui para Israel. Fui para Israel, fiquei lá até 80, quando veio a anistia, e voltei para o Brasil. E aí eu já vim em outra condição, já vim, aí vim já casado, com um filho pequeno, tive que trabalhar, eu comecei a trabalhar numa empresa internacional, e aí saí novamente no Brasil por 20 anos, onde eu fiquei em vários países, África, México, Peru, Argentina, mas aí foi a trabalho, não foi, né? E voltei para o Brasil em 2004, definitivo, quando eu aposentei. Uhum. O senhor escreveu um livro. Escrevi um livro, sim. Escrevi um livro de um episódio que é pouco conhecido na história dos presos políticos, né, de São Paulo principalmente e do resto do Brasil. Nós, em 1972, tem que entender o seguinte, em São Paulo, entre 71 e 72, tinha mais ou menos 600 presos entre homens e mulheres no mesmo presídio, no presídio Tiradentes. Presos políticos. Sim, só presos políticos, né?
num presídio que tinha aproximadamente 2.000 pessoas, 600 presos políticos e mais de 1.000 presos comuns. Os presos comuns ficavam no andar e os presos políticos no primeiro andar, eles ficavam no térreo. Um presídio político com 500, 600 pessoas é um foco de efervescência, né? Dali saíram todas as primeiras denúncias que foram alimentar, né, os relatórios contra o Brasil no exterior. Dali saiu o famoso, um documento que se chamou na época e ficou conhecido como o Bagulhão, que foi retirado da cadeia com mais de 70 páginas, com o nome de todos os torturadores, das serviços que se sofria, da descrição de tortura. E a repressão, ela percebeu claramente que ali era um foco de insurgência, que a luta continuava dentro da prisão, né? Então, eles adotaram uma política de separar em pequenos grupos. Eles dividiram os presos, na época, entre aqueles que, na opinião deles, eram os recuperáveis para a sociedade e aqueles que, na opinião deles, eram irrecuperáveis. E os chamados irrecuperáveis foram isolados em pequenos grupos em diversos presídios. E é claro que isso enfraquecia muito a posição da nossa como coletivo de presos, na medida em que a nossa força residia na união da gente. Na medida em que se separa, a união já deixa de existir. A união, quer dizer, a nossa força é a união dele. Então, nós nós fizemos uma greve de fome em março de 1972, protestando contra essa divisão dos presos em pequenos grupos e essa arbitrária separação entre recuperáveis e irrecuperáveis. Esse episódio da greve de fome de São Paulo, de maio de 72, que foi um período também onde já se havia começado os desaparecimentos e as matanças mais evidentes. Então, também a gente tinha medo de que, ao ser separado em pequenos grupos, era mais fácil sumir com as pessoas. Quando estava todo mundo junto, era mais difícil. Fizemos uma greve de fome com aproximadamente dos 300 presos que tinha, homens, né? E teve a participação de 68 homens e 14 ou 18 mulheres. Quer dizer, era mais ou menos um grupo de 80 pessoas que entrou em greve de fome. Isso pegou a administração do presídio e a repressão de surpresa. Ficamos 6 dias em greve de fome. Eles mandaram uma autoridade para negociar conosco e perguntaram o que vocês querem, né, para parar, porque não, né? E nós dissemos, nós queremos estar todo mundo junto. E disseram, não, mas nós não podemos ter vocês nesse presídio. Esse presídio é muito velho, é o presídio Tiradentes, e vocês vão ficar em outro presídio todos juntos, vocês parem a greve. Confiamos na palavra, paramos a greve, esperando que a remoção do pessoal que tinha sido afastado e a volta a viver todo mundo junto. Essa promessa das autoridades não se cumpriu. Esperamos 15 dias, não se cumpriu. E aí mandamos uma outra carta, que foi considerada um ultimato dos presos à autoridade. Então a repressão ficou enraivecida. E dissemos, olha, nós paramos a nossa greve porque confiamos em vocês. E até agora não aconteceu o que vocês prometeram. Se vocês até dia tal não cumprirem, a gente vai ver o que faz. E eles acharam isso de uma ousadia muito grande. E aí, a resultado disso, eles separaram ainda mais. E foi aí que eu fui para Presidente Venceslau, junto com os 3 freis dominicanos e o advogado e o camponês. Então foi essa separação. Chegamos em Presidente Venceslau e começamos a segunda greve de fome, junto com mais 32 pessoas de São Paulo. Essa greve de 34 pessoas, eram 34 em São Paulo e 6 em Presidente Venceslau. Dessa vez, na segunda volta, as mulheres não entraram porque elas estavam em outro presídio e nem ficaram sabendo que nós fomos para uma segunda etapa. O livro relata, então, os 34 dias que ficamos sem comer em Presidente Venceslau. Então, é um livro que, na época, eu, como todo adolescente, chegado lá em Presidente Venceslau, um presídio que é de segurança máxima até hoje, cada um isolado numa cela, sem ver um ou outro. Eu comecei a escrever um diário, né, como faz todo jovem, né, sobre o que acontecia conosco, principalmente para deixar registrado se acontecesse alguma coisa, se sumisse, né? E esse diário, então, registra tudo o que aconteceu durante essa greve de fome.
Esse diário ficou esquecido comigo durante 30 anos. E só depois que eu aposentei, eu tive tempo de voltar a esse diário, que eu vi que não havia nenhum registro histórico dessa greve. Quando você põe em Google, né, greve de fome dos presos políticos do Brasil, você está cheio de referência à greve de fome de 1979, que é a greve de fome que os presos fizeram quando da promulgação da lei de anistia. Mas não tinha sobre 72. Então resolvi pegar esse diário e converter num livro que foi lançado há 2 anos, chama Resistência Atrás das Grades, e mostra, primeiro traz o diário em si tal como ele foi escrito, não mudei nada, e ele traz também um pequeno histórico de por que houve essa greve e qual era a posição das pessoas dentro da prisão, porque dentro da prisão também continuavam, né, as disputas ideológicas e as disputas entre que tipo de comportamento ter dentro da prisão. E, para exemplificar, por que a opção pela luta armada? Porque haviam várias organizações com pensamentos, todos lutando por uma causa comum, né, que era a democracia, a garantia de liberdade, de manifestação. E por que o senhor fez a opção pela luta armada? Foi quer dizer, a opção pela luta armada naquele momento, estamos falando de 1966, 67, né? Foi uma opção que foi escolhida porque o grupo, eu estava afiliado a um grupo de estudantes universitários que discutiam política, que faziam, né, como todos fazem, leitura de livros e tal, e a gente viu que, esse grupo viu que o que se queria era combater a falta de liberdade. Quer dizer, a principal motivação era a motivação de um país onde tivesse mais justiça social, onde tivesse menos pobreza, porque se hoje existe pobreza, imagine, naquele tempo era muito maior, né? E onde, pelo menos, pudéssemos falar mais livremente. Então, a opção pela luta armada ela foi vista como a saída única que se podia ter naquele momento de confrontação ao regime que estabelecia censura, não deixava discutir, não deixava reunir. Né? Quando a gente fala com os jovens hoje, eles não acreditam que a gente viveu num período onde uma festa de 15 anos não se podia fazer, porque tinha que, né, pedir autorização à polícia, uma reunião não se podia fazer, o filme não se podia ver porque estava censurado, né? A peça de teatro, não, o jornal, enfim, era uma falta de liberdade tão grande. A experiência da luta, que nós chamávamos de reformista, né, havia fracassado em 1964. Porque em 1964 toda a esquerda tinha a ilusão de que estava no poder, e quando teve o golpe não teve reação. Então, uma forma, o Carlos Marighella, que era um dos principais líderes do Partido Comunista na época, ele mesmo se rebelando contra essa linha política, nos convenceu, através dos seus escritos, que essa era a única forma de que a gente pudesse superar esse momento de falta de liberdade, de censura e de desigualdade social. Então, por isso, a opção foi pela luta armada. Eu queria que o senhor falasse como é que é 30 anos depois pegar esse diário, olhar a sua trajetória e olhar o país e pensar, bom... na verdade, são 40 anos depois, né? Eu acho que 40 anos depois, é claro que a gente vai evoluindo, né? Quer dizer, o país evoluiu, as pessoas... O país não é mais o mesmo, então não dá para fazer uma análise do país hoje, com a visão de hoje, do que foi aquele período, né? A gente sempre se manifesta, aí no meu livro aparece isso claramente, que sim, eu acho que valeu a pena, né? Apesar de todo o sacrifício que foi sentido, não foi tanto pelos que foram presos, mesmo os que tiveram, né? Teve gente que ficou 10, 12 anos preso, todos nós fomos torturados, enfim, não foi tanto. O que mais dói são os companheiros que desapareceram, são as pessoas que conviveram com a gente e que hoje não estão mais. Alguns deles hoje, certamente, se vivos estivessem, seriam lideranças políticas dentro do país.
Esse é o sacrifício maior que nós tivemos. Agora, apesar de todo esse sacrifício, eu acho que essa geração, a geração que se chamou comumente a geração 68, geração 68, ela deu uma contribuição muito importante para que finalmente houvesse a redemocratização. Eu acho que tanto os que combateram através da luta armada, como aqueles que negaram a luta armada, mas também sofreram na pele as consequências da sua opção política, todos eles contribuíram com o seu pequeno grão de areia para o movimento que depois veio, que foi o movimento da anistia, o movimento das diretas, enfim, e finalmente a Constituição de 1988. Foi um sacrifício, vamos dizer, sentido por certamente aqueles que perderam pais, mães, filhos, maridos, esposas, certamente tiveram um ônus muito maior do que nós sobrevivemos. Presos, isolados em Presidente Venceslau, com 10 mil histórias que a gente poderia ficar a noite toda aqui conversando sobre as histórias da prisão, mas não é esse apesar das barbaridades que sofremos, hoje vemos que quem venceu foi a humanidade, não foi a barbárie. Porque hoje não é a democracia que queremos? Claro que não é. Não é aquela que nós lutamos. Muitos jovens perguntam, por isso vocês lutaram? A gente lutou por um regime de respeito, de tolerância e de certos princípios e valores de direitos humanos. Esses valores e princípios, eles talvez não estejam completos ainda, e talvez nunca fiquem completos, mas eles são muito maiores do que os que a gente tinha naquela época. Quer dizer, quando se fala que não se podia reunir 3 pessoas, ou não se podia fazer uma festa, ou não se podia opinar, né? Ou não se podia sindicalizar, os sindicatos foram todos caçados. Teve 1.465 intervenções em sindicato. Quer dizer, alguma coisa hoje mudou. Hoje os sindicatos são livres, as frentes sindicais existem. Então houve um avanço. E nesse avanço que houve, eu acho que os que passaram por aquele período e sofreram na carne a repressão do período, contribuíram para que isso existisse. Então, se a gente contribuiu, valeu a pena. E se a gente está hoje contando essa história e revivendo esse momento justamente, como você falou, porque nos livros de história isso foi nos escondido e os jovens hoje não sabem, a nossa missão é transmitir aos mais jovens o que foi aquele período, porque só conhecendo o passado a gente entende o presente. E só entendendo o presente a gente pode construir um futuro melhor para o país. O senhor é um militante hoje ainda? Sou. Sou porque, além de ser diretor de uma entidade que desde 2008 existe em São Paulo, é o Núcleo de Preservação da Memória Política, né? Sou membro fundador dessa entidade. É uma entidade que hoje dá cursos em escolas sobre a história da ditadura, temos filmes gravados, temos um trabalho muito importante com o Memorial da Resistência. Fomos parceiros no primeiro memorial, que na verdade é o único até agora, né? 2013, porque vai ter mais daqui para frente, mas até agora é o único memorial que é o Museu da Ditadura que existe em São Paulo, que é nas dependências do DOPS. Hoje é um museu que é o 6º museu mais visitado da cidade de São Paulo. Tem 6 mil a 7 mil alunos que vão todos os meses. Se você faz a conta, 6 mil por 12, são 70 mil pessoas que visitam esse museu. E que a gente dá palestra para as escolas, a gente colabora muito de perto com a administração do museu. A gente não é funcionário do memorial, mas a gente assessora no conteúdo do memorial, né? Então, é uma militância que continua até hoje. Em que momento o senhor identifica essa reviravolta da história e a imersão dessa memória? 2007. Em 2007. Porque em 2007 aconteceram várias coisas que o governo federal tomou assim, né? E começou. Primeiro, a publicação do livro Direito à Memória e à Verdade, né? Ele é fruto do trabalho de 10 anos da Comissão de Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos, onde, aliás, eu trabalhei
por 2 anos, né? E a Secretaria de Direitos Humanos, através da Lei 9.140, ela se constitui a Comissão de Mortos para assumir a responsabilidade pela morte, né, e desaparecimento de 486 brasileiros e brasileiras. E no Natal de 2007, o Lula pessoalmente entrega o livro para a sociedade, entrega o livro no dia 10 de dezembro de 2007, e é a primeira vez que o Estado brasileiro, foi a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece a sua responsabilidade pela morte e desaparecimento desses patriotas, 486 ou 96, não lembro bem. Esse foi um momento, no meu ver, memorável dentro da história dessa retomada dessa discussão. Em 2008 acontece a audiência pública através de uma chamada pelo ministro Paulo Vanucchi e pelo ministro Tarso Genro, que era na época ministro da Justiça e ministro dos Direitos Humanos. Ele chama a uma consulta pública em Brasília, todas as entidades da sociedade civil, e todos nós participamos, tanto aqui do grupo, como nós de São Paulo, vamos lá, e a discussão era sobre a questão da anistia aos torturadores. Não? Então se discute pela primeira vez se a lei de anistia favorece os torturadores ou não. Então se retoma esse tema. Então essa audiência pública é fundamental para a retomada do tema. E finalmente, no final de 2008 e 2009, acontece o PNDH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3. O Plano Nacional de Direitos Humanos 3, quer dizer, 3 porque é o terceiro, né? É o primeiro no governo do Fernando Henrique Cardoso, o segundo no primeiro governo do Lula e o terceiro no segundo governo do Lula. E nesse Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que é uma exigência das Nações Unidas a todos os países, sendo que só 37 países do mundo têm um Plano Nacional de Direitos Humanos, o Brasil é um deles. E nesse Plano Nacional, pela primeira vez, como um dos eixos estruturantes dos direitos humanos, aparece o problema da direito à memória, à verdade e à justiça e o chamamento a uma comissão da verdade, que na época causou muita celeuma, porque a sociedade civil pediu que fosse constituída, no plano, pedia a constituição de uma comissão da verdade e justiça. Aí deu essa celeuma toda nos jornais, o ministro da Defesa não assinou o plano de direitos humanos por causa disso, foi levado, o ministro da Justiça na época, Jobim, queria que o nome da comissão fosse Comissão da Verdade e da Reconciliação. O ministro Vanucchi, com quem eu estava trabalhando muito de perto naquele ano, foi chamado várias vezes pelo presidente. Ele explicava que devia ser Comissão da Verdade e Justiça porque a sociedade civil que tinha feito o Plano Nacional de Direito Humano pedia isso. E aí o presidente da República, bem ao estilo dele, disse, bom, o que é o defesa? Verdade e reconciliação. O que é a direitos humanos? Verdade e justiça. Bom, então nem para um nem para outro, fica só a Comissão Nacional da Verdade, que é o que ficou no fim, e foi constituída a Comissão da Verdade. Então, a partir desse ano, 2007 e 2008, que foram os anos da retomada. E foram retomados porque a sociedade civil se mobilizou. Não foi só porque o governo federal incentivou, mas sim porque os grupos da sociedade civil começaram de forma organizada, pedir, né, tanto os familiares dos mortos desaparecidos, os grupos Tortura Nunca Mais de todo o país, as entidades como a nossa de São Paulo, que era o Núcleo Memória e o Fórum dos Ex-Presos, enfim, todas essas entidades, elas batalharam para que esse tema voltasse à tona, começasse mais fortemente, o que resultou na criação da Comissão da Verdade e no movimento que está hoje em todo o Brasil. Teve a DPF da OAB, que o STF recusou, mas que, vamos dizer, são temas que ainda estão na pauta no dia de hoje. E o projeto da Luiza Erundina, para revisão da anistia, qual é a sua avaliação? O projeto da Luiza Erundina é um projeto que todos os que militam na área da verdade, da memória e da justiça apoiam. Alguma chance? Eu acho que nesse momento ainda não. Eu acho que infelizmente a composição do jeito que está o parlamento dificilmente vai passar. Agora, o projeto ele tem uma função catalisadora muito importante,
mesmo que ele não seja aprovado, ele permite a que entidades da sociedade civil, e já se está falando da OAB como sendo uma das possíveis, recorram novamente ao Supremo Tribunal Federal para uma segunda reinterpretação. Hoje o Supremo Tribunal Federal tem 3 ou 4 ministros novos, que não estavam em 2009, quando foi feito, ou 2000. Então pode ser que... E assim é o processo, quer dizer, na Argentina foi assim também, na Argentina durante 20 anos não se falou em punição aos torturadores. Foi só depois de 20 anos que a lei, né, que eles tinham, que chamava de ponto final, se tornou inconstitucional, e aí os militares puderam ser julgados e tal. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma coisa que vai acontecer no Brasil. E aí, na verdade, a punição é uma punição moral mais do que física, mas ela deverá ocorrer como ela está ocorrendo. Nós estamos aqui dando depoimento em todo lugar, conversamos com jovens, 6 mil pessoas visitam por mês o memorial, eles conhecem pouco a pouco a nossa história, a versão verdadeira da história, a Comissão da Verdade está trazendo, e eles onde é que estão? E a abertura dos arquivos ajudaria nessa... a abertura, construção de uma nova cultura política? Certamente ajudaria, certamente. Agora, também esse é vamos dizer, é um mito, né? Que eu acho que muitas vezes, muita gente fala da abertura dos arquivos, tem muitos arquivos já abertos, muitos arquivos. O que falta é paciência para sentar lá e pesquisar, coisa que os acadêmicos estão fazendo. Mas tem muitos arquivos abertos. A prova é que no último ano tem jornais do Brasil que pagam pesquisadores um salário para sentar no arquivo. Nós conhecemos vários deles. Eles não têm obrigação nenhuma de produzir nada. Eles só têm a obrigação de pesquisar. E daqui, depois, quando eles descobrem uma história, de vez em quando aparece na Folha de São Paulo, no estado de Minas, alguma história que eles pesquisam no arquivo. Os arquivos, muitos arquivos já estão... O Arquivo Nacional... tanto do Rio de Janeiro como de Brasília, tem muito documento já aberto. Todo o SNI está aberto, o que não está aberto? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. A Aeronáutica tem 50 caixas que foram achadas, né, e agora estão sendo pesquisadas. Mas deve ter muito mais que isso. O Exército diz que não tem, que queimaram, e a Marinha diz que nunca teve. A gente sabe que isso é mentira e tal. Mas os DOPs, tanto do Paraná, como do Rio Grande do Sul, como de São Paulo, o de São Paulo está na internet. Hoje, quem quiser pesquisar alguma coisa no DOPs de São Paulo, é só entrar na internet e está em linha, né? Acabaram de colocar o Brasil Nunca Mais. Acabaram de colocar o Brasil Nunca Mais. Então existem arquivos já abertos. Claro que a nossa palavra de ordem de que se abra os arquivos tem que continuar até que todos estejam abertos, né? Mas existem já arquivos, bastante arquivo para ser pesquisado. Bom, Maurício, o senhor teve no centro, né? São Paulo, Rio de Janeiro foram os grandes centros de repressão, onde a tortura era institucionalizada praticamente como uma ação burocrática, né? Os agentes, eles sempre foram colocados como operadores, né? do Estado, a gente sabe em que circunstâncias, mas sempre se esconderam atrás dessa burocracia, né, da impessoalidade da burocracia. Aqui no Paraná a gente viveu uma situação um pouco diferente, porque enquanto a repressão recrudescia, né, nesses grandes centros, 75 foi o auge aqui. Da repressão, principalmente com a Operação Marumbi, né, em 75, para desmantelar o PCB. Quais informações que vocês tinham, né? Vocês sabiam que, claro, vocês estavam lá vigiados, perseguidos, muitos torturados, muitos mortos, desaparecidos e tal. Que tipo de informações e contatos vocês tinham com os militantes daqui? Como é que, né? Para dar uma ideia de que isso também acontecia no Paraná, né? Porque durante muito tempo ainda tem muita gente aqui no Paraná que acha que não aconteceu. Que não aconteceu, Que não tinha locais clandestinos de tortura, que não havia perseguição, sequestros, o mesmo modus operandi que a gente sabe que toda a América Latina, né, teve, e aqui a gente teve todas as formas, né, de repressão, tortura, toda a barbárie. Na verdade, teve praticamente todo o país, né? Porque
hoje, justamente com a abertura dos arquivos, com as pessoas depondo nas comissões da verdade em todo lugar, né? E a proliferação de programas como esse de testemunho que vocês têm aqui, a gente fica sabendo de histórias que ninguém imaginava. Há pouco tempo atrás, numa cidade do interior de São Paulo, perto do Paraná, Franca, teve uma pessoa que nos contou que durante um ano o marido, né, tinha uma família, dormiu na sala, não dormiu no quarto com a esposa. Durante um ano e 14 meses, ele dormia vestido na sala. Por quê? Porque ele dizia, se vierem me pegar, vão vir me pegar. Então, se vierem me pegar, eu já estou vestido e eles não entram, ele dizia para a esposa, eles não entram te perturbar. Eles já me levam e não veem nem os filhos, né? Então, quer maior tortura que isso? Dormir durante 14 meses vestido numa sala? Longe do carinho da esposa ou dos filhos. Quer dizer, aspectos como esses, né, aconteceram em todo o Brasil. Então, nós que estávamos, vamos dizer, no período de militância e depois no período da prisão, sempre a gente tinha conhecimento de movimentos similares, né? Primeiro que tinha células da organização no Paraná e em outros estados. Depois, dentro da prisão, a gente continuou com contato, né? Justamente o que eu relatei aí da divisão dos recuperáveis, eles perceberam isso, a gente continuava mantendo contato através de várias formas. Todo mundo fica abismado hoje, pensando, mas como vocês lá dentro, vocês tinham todos os presos, né? No mundo todo, seja preso político, seja preso comum, todo preso consegue uma forma de se comunicar com as pessoas fora. Hoje não tem o celular dentro do presídio, é um problema sério. Na época não tinha celular, tinha bilhetinho, a gente enfiava na boca, vinha a esposa, passava, dava um beijo, passava o bilhete, ou enfiava numa caneta, ou fazia uma encadernação de livro, né? Tinha aqueles que sabiam fazer, onde dentro da encadernação se punha documentos, bilhetes. Então, com isso, o que isso permitia? Permitia, primeiro, denunciar o exterior que estava acontecendo, e segundo, também nós termos notícia do que acontecia no resto do Brasil, né? Então, nesse sentido, o que aconteceu no Paraná, posteriormente em 75, com a repressão mais violenta aqui, foi sabida do pessoal que estava preso, né? Eu acho, bom, em 75, especificamente com a repressão maior ao PCB, foi em todo o país, né? Em 75 teve vários líderes do PCB que morreram na tortura. Davi Capistrano foi esquartejado na Casa da Morte de Petrópolis. E ele era do PCB, ele não tinha optado pela luta armada, da mesma forma como aqui os dirigentes do Paraná. Então foram, vamos dizer, a política de terrorismo de Estado, ela começou sendo seletiva em 69. Mas em 75 ela já era normal, já era uma prática, já fazia parte da... E eles diziam, vocês são um câncer da sociedade que nós temos que extirpar, da mesma forma como os nazistas diziam para os judeus que eles eram uma raça inferior e que tinha que ser eliminada, né? Então, se aqui nós não tivemos os 30 mil mortos que teve na Argentina, é porque na Argentina a repressão, primeiro ela começou em 76, ela aprendeu com o que foi feito aqui e ela foi muito mais violenta desde o início. A nossa foi seletiva no início. 68, 69, eles matavam por erro. O primeiro, né, que morreu na Operação Bandeirantes, Virgílio Gomes da Silva, morreu em setembro de 69, morreu de apanhar, porque eles exageraram. E eles foram, nós vimos militares sendo repreendidos porque tinham exagerado na tortura. Agora a tortura virou um método corriqueiro à medida que o tempo foi passando. Uma vez eu li o professor Pinheiro falou que os presos políticos não eram mais torturados porque não tinha mais preso político, né? Exato. Mas a tortura era antes, né, da repressão e tal. Seria uma bandeira hoje, no Paraná essa semana, hoje acho que o Ministério Público indiciou 16 pessoas, né? A tortura sempre existiu, né? Então. Desde a época da escravidão. O Maurício Lopes Lima, o famoso comandante
Maurício Lopes de Lima é um coronel, que na época era capitão, ele se fazia chamar de JC, porque ele era jovem, cabelo comprido, ele andava sempre com uma cruz e dizia que era Jesus Cristo, né? Ele torturava dizendo que era Jesus, ele torturou a presidente Dilma. Isso é saber, saiu reportagem no jornal e tal, ele mora em Santos, foram entrevistá-lo. E ele disse ele falou, está no jornal, está registrado na Tribuna de Santos há 1 ano e meio atrás. Ele disse, do que vocês podem nos acusar de ser torturadores? Se a tortura sempre existiu no Brasil, se quando uma empregada, em 1930 ou 1940, se a empregada de casa era suspeita de roubar alguma coisa da patroa, a patroa ou o patrão levava a empregada para a delegacia, o que o delegado falava? Pode deixar, doutor, vamos dar um pau nela, ela vai dizer que ela roubou. Então, ele foi muito... Agora, com 70 e poucos anos, ele falou, nós não fomos torturadores. Nós só continuamos a prática que existia no Brasil, que sempre existiu desde a época da escravidão. Alguém que fez uma coisa ruim, apanha para confessar. Então, isso continua até hoje. Quer dizer, quando os jovens chegam no Memorial da Resistência, onde a gente procurou o projeto museológico do memorial, ele visa não falar tanto de tortura, porque a gente não gosta muito de falar de tortura, o que cada um sofreu, porque todo mundo sofreu, então não é nenhum privilégio ter sido torturado, e ao contrário, a tortura, quando você fala muito de tortura, você afasta os jovens da política, essa é a nossa posição, porque eles ficam tão impressionados que eles dizem, não, se isso acontece com quem se mete em política, não vou nem me meter, porque, né, eu não vou... Então, a gente procurou ao Memorial da Resistência dar um caráter disso, de solidariedade que havia entre os presos, da humanidade que vence a barbárie, né? De que apesar de toda a barbárie, ainda a humanidade vencia, e o Memorial, o projeto histórico museológico mostra isso muito claramente, né, através de coisas, de relatos emocionais e de constatações demonstrações de vida no antro de morte, né? Quando os jovens saem de lá, eles falam, puxa, fiquei emocionado realmente, puxa, que luta que vocês tiveram e tal. Mas vocês falam que foram torturados, mas cadê os instrumentos de tortura? Onde está? Por que não tem aqui um instrumento para a gente ver como é que era, né? E a gente responde e fala para ele, olha, os instrumentos de tortura não estão aqui porque ele está lá na delegacia do seu bairro. Vai na delegacia do seu bairro e pergunta onde é que está lá, porque lá está. Porque a tortura continua até hoje. E por isso a gente tem que ser contra a tortura. Qualquer motivo que seja, quer dizer, a tortura não pode ser exercida por pior que seja a pessoa. E as crianças falam, não, mas e se a pessoa rouba ou mata outra pessoa e tal? Se rouba ou mata tal, tem que ser castigada de acordo com a lei, tem que ficar a vida toda na prisão se precisar. Mas não pode ser torturado, não pode encostar nele. Porque a tortura desumaniza a pessoa, né? E a gente viveu isso na carne. Então, eu acho que é isso, quer dizer, a tortura continua, é um dos resquícios da ditadura, mas que não é só da ditadura, porque já vinha de antes. Uma coisa que me incomoda muito, particularmente, que eu fiz um trabalho sobre a tortura no Paraná, é que às vezes eu escuto a pessoa, ela fica tão indignada, por exemplo, quando escuta que um policial numa delegacia torturou alguém, fica comprovado e tal. E ao mesmo tempo meio que fecha os olhos para o que aconteceu naquele período, como se aquela tortura fosse justificável e essa ou adiante, né, Tiradentes, isso que me incomoda um pouco, como se a tortura você pudesse escalonar ou diferenciar, né? Ela tem esse caráter mesmo de desumanização, é uma relação de poder, a gente sabe, né? E muitos agentes se voltaram, né, que eram recrutados para a polícia política, se revoltaram, né, claro. Saíram não aceitaram, né, coadunar com essa prática, né, claro que a gente sabe que muitos se deliciaram, né, e fizeram e mataram, e a gente sabe, conhece todas as histórias, né. Mas isso talvez seja um processo ainda, né, Maurício? Eu acho que é um processo de conscientização da sociedade brasileira para... Bom, agora acaba de ser, finalmente, depois de muitos anos, porque o Brasil teve... a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura foi só agora que foi promulgado no Brasil. Quer dizer, agora vai ter
conselhos em todos os estados que vão estar vigilantes para esse conselhos financiados pelo Estado, né? Pelo governo federal, para vigiar que não se torture nas delegacias, enfim, não sei. É uma política que é louvável, mas que tem que ser exercida na prática, tem que ver que realmente não aconteça, né? E essa ideia de que como é que eu faço, né? Como é que eu faço se eu não bato nele para ele falar? Pois hoje a polícia da Inglaterra não usa nem arma e o índice de criminalidade é muito mais baixo, né, do que aqui. Quer dizer, é uma questão de aprendizado também da própria polícia. A própria polícia, quer dizer, nós em São Paulo damos aula para as policiais. Então, e a gente conta esse período da história, a gente conta que a gente foi torturado, como era a tortura, e eles sim ficam indignados. Como pode ser que isso tenha ocorrido? Ocorreu, mas não quer dizer que não ocorre mais. Então você que está se formando como policial militar tem que, né, e bom, a gente espera que com a educação, né, isso vai terminar por estabelecer-se no país, né, que a tortura é desumana, a tortura é um ato contra a natureza humana. Esses e outros atos de intolerância, né, que campeiam. E também acho que a gente precisa não ser tão ingênuo de achar que uma sociedade sem crimes e sem... Não, sem crime não existe, tem, não. Né? Enfim, é tudo uma questão de fiscalizar e controlar. Bom, o senhor quer deixar uma mensagem final? Quer falar mais alguma coisa que podemos inserir? Não, eu acho que como mensagem final, eu acho que é importante a gente transmitir para as gerações mais jovens o que ocorreu nesse período sem que pareça para os jovens que nós fomos ou vítimas ou heróis, né? Eu acho que nós não fomos nem vítimas nem heróis, porque vítima é a pessoa que passa na rua, recebe uma bala na cabeça, não sabe de onde veio, como tem no Rio, as balas perdidas, né? Esse coitado é uma vítima, estava andando na rua e recebeu uma bala. O herói também é aquele que passa na rua, vê uma criança caindo do terceiro andar, corre, salva a criança. Esse cara é um herói, passou, não esperava e tal. Nós não fomos, todos nós sabíamos muito bem o terreno que estávamos pisando. Tínhamos uma ideologia, tínhamos um ideal. Não resultou, era uma ilusão pensar que 3 mil, 4 mil, porque não, se somar todas as organizações, não somar, era uma ilusão pensar que esse grupo ia derrotar um exército hoje tem 300 mil, devia ter 150 mil pessoas, né? 150 mil soldados. Era uma ilusão, a gente se ilusionou, pensou que ia conseguir, mas como eu falei, a gente deixou ali um grão de areia, né? Então, eu acho que é importante que a gente passe a mensagem tal como foi. Um grupo, não quer dizer que hoje muitos jovens dizem, não, naquele tempo tinha idealismo, as pessoas tinham ideais, hoje não tem, não. Hoje continuam tendo ideais, a realidade é outra. Quer dizer, não pode ser analisada a realidade de 68 com os olhos de hoje. Hoje temos computador, temos celular, na época não tinha. Na época a gente estudava e não tinha preocupação de não ter emprego. A gente sempre fala para os jovens isso. Hoje os jovens têm uma preocupação importantíssima, que é, faz a universidade e não tem emprego, não sabe onde vai trabalhar. Eu nunca me preocupei com isso. Eu sabia que se eu estudasse eu ia ter um emprego. Então, a realidade mudou. Agora, a realidade mudou, mas a necessidade de resistir a todo um sistema neoliberal de imposição de sociedade de consumo, de desvalorização dos princípios de direitos humanos, ela continua. Então, a mensagem é essa. Nós resistimos daquela maneira. E vocês, aqui que resistem hoje? Né? Ou está tudo muito bem? A Globo está ótima, o BBB, todas essas bobagens, a desumanização, o celular, que cada dia eu tenho que comprar um mais novo, porque o de ontem já não vale mais. Então, é isso, tá bom? Ou precisa resistir a essa tendência também para tornar uma sociedade mais justa, mais fraterna, e onde os valores e princípio de tolerância, de respeito e, né, de respeito aos direitos humanos possam ser exercidos. Ouça bem esta
canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.